Que a paz do nosso Deus estejam com vocês, anjões. Vamos lá. Como esse canal é de testemunho, eu senti no coração de ter que testemunhar foi primeiro, para até convencer você que vai assistir esse vídeo, se você sentir no coração também, entrar em contato com a gente aqui e contar da sua obra, contar o que Deus tem feito na sua vida e nos mostrar, né? Mostrar para outras pessoas que Deus está agindo a todo momento. Eu gostaria de contar o seguinte: na verdade, a ideia deste canal, como eu já disse num vídeo que está aí na página, não foi minha, tá? O Espírito Santo me exigiu que eu fizesse isso. E quando ele pediu para que eu fizesse isso, eu fiquei muito em dúvida, porque é um peso muito grande. Só que eu sei também, ele me mostrou, me relembrou, né, que quando eu estava quebrado financeiramente, eu bebia todo santo dia, por causa do trabalho estressante, muitos problemas no trabalho, e aí eu voltava para casa muito estressado. E aí a única saída, a válvula de escape que eu tinha era tomar 3, 4 cervejas de noite para poder dormir, né? E aí ele me lembrou, né? Ele me lembrou que quando eu estava nessa fase, eu entrei no canal no YouTube e simplesmente apareceu um vídeo do Thiago Brunet, um pastor. Ele apareceu lá e ele falava, né, de dinheiro e espiritualidade. E ele foi o primeiro cara que eu vi que alinhava essas duas conversas, porque até então o dinheiro na religião parece uma coisa inimiga, né? Parece que tipo, ó, quem tem espiritualidade não pode ter dinheiro, quem tem dinheiro não pode ter espiritualidade. E não é bem assim. E nesse vídeo e em outros que a gente foi vendo, que eu fui vendo, confirmava isso, ele explicando de uma forma bem didática. E aí era engraçado que eu chegava estressado do trabalho, pegava a minha latinha de cerveja e ligava o vídeo do Thiago Brunet, e ele falando de Deus e de finanças, e de Deus e de finanças. E eu falei assim, rapaz, que coisa legal. Aí eu fui tanto vendo isso, e aí eu fui parando de tomar cerveja. O meu coração começou a mudar. E nessa que o meu coração começou a mudar, eu fui parando de tomar cerveja porque, vamos parar de tomar cerveja quando estiver ouvindo a palavra de Deus. Porque uma coisa não condiz com a outra. E aí eu fui parando e resumindo bem, muito para vocês, através desses vídeos eu decidi, porque eu já era cristão, já acreditava em Cristo, já lia a Bíblia, adorava essa parte espiritual, eu decidi seguir um caminho sério dessa vez, sabe? Porque ia na igreja de vez em quando, orava de vez em quando, era tudo de vez em quando, era tudo mais ou menos, né? O cafezinho morno. E aí eu decidi de vez tomar a decisão de, cara, vou seguir esse caminho aqui, vou me espiritualizar mais, vou buscar mais a Deus. E Deus me visitou e nessa hora tomei, resumindo mais para vocês, tomei a decisão de me batizar, tudo mais. Me batizei, fui selado com a linguagem do Espírito Santo e foi muito, muito bom. E aí, né, voltando aqui, o Espírito Santo me mostrou que através de vídeos a gente pode ajudar muitas pessoas. Teve muitos outros vídeos que eu assisti do Luciano Subirá, por exemplo, sobre espiritualidade, e eu aprendi muita coisa sobre isso. Então, a gente consegue tirar muitas coisas, muitos insights, muitas coisas através de vídeos. E aí ele me justificou, ele falou o porquê que ele queria que eu fizesse isso, porque falta pessoas fazendo isso, talvez. Foi isso que ele me disse.
faltam pessoas dessa forma? Não sei, mas está faltando e ele quer divulgar mais. E a nossa missão aqui na Terra é divulgar o nome de Deus, né? E dessa forma, online, ele foi o jeito que ele encontrou e pediu para mim fazer isso. Eu sou só administrador do canal, não sou o dono do canal, porque dono é Deus. Na verdade, eu não sou dono de nada aqui. Eu só administro tudo aquilo que ele dá nas minhas mãos para cuidar. E como que foi? Foi muito engraçado como que foi que ele me buscou para participar da congregação. A gente passou por uma quebra financeira, eu fiquei devendo mais de 100 mil reais. E nesse dia, nesse tempo, a gente não tinha nada para comer. E aí Deus foi e recebi uma ligação. E nessa ligação Deus falou, Deus não, né? Era de um mercado e a pessoa falou assim, olha, você é o Caio? Eu falei, sim, sou o Caio. E ela falou, olha, me confirma seu endereço para mim porque eu tenho uma entrega para você. Aí eu falei, moça, eu nunca comprei nesse mercado, não é para mim, eu acho que você deve estar confundindo. E aí ela falou meu nome inteiro e falou, não é você? Eu falei, sim, sou eu. Ela falou, então, moça, eu só preciso fazer o meu serviço, fala o seu endereço. Ela foi bem chucrona. Eu falei, então tá bom, né, moça? Então, quer mandar, manda. Eu falei o endereço para ela. Aí a gente não tinha nada para comer, a geladeira estava vazia. Foi uma quebra muito grande. E assim, chegou a entrega, chegou tudo. E aí, beleza. E aí, daquele dia em diante, eu falei, meu, Deus está com a gente. Eu não estava tão espiritualizado naquela época. E Deus está com a gente, vamos para cima. A gente precisa começar a sentir o dinheiro entrar novamente, precisa se levantar. E aí eu tinha 20 reais. E desses 20 reais, eu fui, peguei esses 20 reais, a gente falou, vamos fazer uns sorvetes diferentes, vamos vender geladinho diferente, esse geladinho gourmet. A gente precisa fazer alguma coisa para sentir o dinheiro entrando. E aí fui, peguei, comprei saco de geladinho, comprei aí uns ingredientes, tudo pesquisamos na internet, uns sorvetes diferentes. E fizemos uma placa de papelão, colocamos na frente do portão de casa e começamos a vender geladinho. Dos 20 virou 40, dos 40 virou 100, dos 100 virou 200, dos 200 virou uns 500 reais. Aí eu falei, agora a gente estamos de volta na ativa, vamos se rever. E aí eu passei, né? Para quem não me conhece, eu trabalho como corretor de imóveis hoje. Na verdade, sempre trabalhei. Foi essa profissão que Deus escolheu para mim na época. Eu passei na frente de um loteamento. E aí, nesse loteamento, eu falei assim, eu olhei para o lado assim, não estava ainda liberado para vender, eu falei, nossa Deus, seria tão bom se eu pudesse vender esses terrenos aqui para a gente se reerguer. E aí, beleza, o tempo passou uma semana, para ser exato, uma semana. A gente ali vendendo geladinhos, né? Já não passava mais fome, assim, né? Não chegou a passar fome, mas já tinha a mistura, já tinha o arroz, o feijão, já dava para se manter. E aí, exatamente uma semana, o meu cunhado me ligou. Naquela época não tinha carro mais, não tinha, eu tinha apenas uma bicicleta. O meu cunhado me ligou, porque eu ia para cima e para baixo com essa bicicleta. E esse meu cunhado ligou e ele falou, Caio, falou que ligou para minha esposa, na verdade, né? Que ele é casado com a irmã da minha esposa, e falou assim, Caio, pediu para falar comigo, resumindo, né? Falou, Caio, você ainda está trabalhando de corretor? Aí eu falei, eles trabalham. Tô sim, se aparecer a oportunidade, eu trabalho sim. Ele falou, cara, eu tô aqui com o dono do loteamento aqui do Água Branca, do lado de Santa Cruz. Tô falando o nome aqui do bairro.
e eu tô falando com o dono aqui e ele tá precisando de corretor. Você não quer vir aqui conversar com ele? Eu falei, pô, quero, naquela época, né? Eu falei, quero, claro. Ele falou, você consegue chegar agora? Eu falei, cara, eu não consigo, eu tô de bicicleta. Eu vou demorar um pouco, era do outro lado, né? Assim, da cidade era próximo, mas não tão próximo assim. Aí ele falou, ó, você arruma aí, 5 minutos tô chegando aí pra te buscar. O cara foi usado por Deus, velho. Foi uma ferramenta. E aí, Deus ouviu meu pedido, né? E aí eu fui, cheguei lá, ele me buscou em casa, cheguei lá, conversei com ele, desenrolei. E ele gostou, tudo mais, e a gente fez a parceria ali e comecei a trabalhar com ele. Aí fizemos o lançamento do terreno, do loteamento. Resumindo, em 6 meses eu quitei mais de 100 mil de dívida. 6 meses. A gente quitou mais de 100 mil de dívida. Só que nesse loteamento existia uma secretária, a irmã Fernanda. E ela era da congregação. E naquela época, né, desde então, eu estava me aprofundando cada vez mais no assunto espiritual. Então eu lia muita Bíblia, lia livros, buscava ver vídeos e ia me buscando. E a gente sempre ficava de manhã conversando sobre Deus, conversando sobre a obra do Espírito Santo, conversando sobre a obra de Deus, tendo os insights do que a gente lia ali na Bíblia, que ela lia também bastante. E a gente foi ali, né? Foram-se um ano e meio ali junto, e a gente foi sempre falando dessas coisas, né? De manhã. A gente tinha até um ritual, que de manhã eu chegava e ela chegava, a gente só falava bom dia, tudo bem, e cada um pegava a sua Bíblia para ler, ou o livro, e ficava lendo, ou vendo o vídeo e tudo mais, bem espiritualizado ali mesmo. E beleza, a gente depois conversava e falava o que aconteceu. Ela contava muito que ia na igreja e Deus falava com ela. Eu falava, mano, que da hora, né? Deus falar com a pessoa assim. Mas até então, gente, normal. Pra mim não tinha chamado nenhum interesse, vamos supor assim, vamos dizer assim. Só que daí teve um dia que a minha esposa sonhou comigo, com ela e o nosso filho na congregação. E aí ela acordou e falou assim, Deus, se for da sua vontade a gente ir para a congregação, que o Caio venha e toque no assunto. Ela pediu uma confirmação, ela pediu um sinal para Deus. E nesse dia eu acordei e simplesmente eu cheguei no escritório e a primeira coisa que eu perguntei para Fernanda, a secretária lá, foi, Fernanda, como é a sua igreja? E aí ela começou a descrever, eu perguntei como que é os rituais, como que é essa igreja? E aí ela começou a descrever, ela falou, olha, a gente chega, toca 3 hinos, depois faz uma oração, depois toca mais um hino, dá liberdade para testemunho, depois toca mais um hino e a gente ajoelha para pedir a palavra para o Espírito Santo, para Deus revelar a palavra para quem está presente lá, seja cooperador é tipo pastor, para quem não sabe, seja os irmãos da música, seja ali quem for que tenha ministério ou cargo, seja porteiro, alguma coisa assim. Aí aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, como assim vocês ajoelham e pedem para Deus revelar a palavra? O pastor, que na época, o cooperador, ele não vai com a ideia do que ele vai falar, ele não tem um rascunho, ele não tem um estudo, uma linha de raciocínio que vai seguindo todos os cultos? Ela falou, não,
O Espírito Santo é que move tudo, desde a da escolha do hino até a palavra. Aí eu falei, mas não é possível, o cara vai falar lá na frente, ele nem sabe o que ele vai falar, é na hora H que vai acontecer? Ela falou, o Espírito Santo que guia tudo. Aí eu falei, rapaz, mas e isso me deixou encabulado, porque, gente, naquela época eu já tinha um canal no YouTube, que eu tenho até hoje, e eu também frequentava outras igrejas e conhecia muitos pastores, e todos têm um rascunho, têm uma linha de raciocínio. Por exemplo, esse mês ou esses 3 últimos meses, a gente vai falar de Jó. Vamos fazer ali um estudo sobre a vida de Jó. Ou a gente vai falar de Salomão. Existe uma linha de raciocínio. E na congregação não existe isso. E isso me chamou a atenção. Porque falei, o Espírito Santo toma os caras e fala, então é estranho, é diferente. E aí eu fui e cheguei em casa. Depois desse dia de trabalho, cumprimentei minha esposa, meu filho, e simplesmente foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, amor, você sabia que na congregação os pastores lá, né? Agora é cooperador, agora é o seu nome, mas na época eu não sabia. Os pastores lá, os caras não fazem nenhum estudo, mano. Os caras simplesmente quem faz tudo é o Espírito Santo. Daí ela chegou e falou assim, Caio, senta aqui do meu lado. Eu sonhei que eu e você e o Valentim estavam na congregação. E que eu pedi para Deus que se fosse mesmo da vontade dele, era para você chegar e tocar no assunto. Gente, para vocês terem uma noção da dimensão disso, faz 10 anos que eu tô com a minha esposa. Eu nunca soube que ela era da congregação. Eu não fazia ideia disso. Porque ela foi quando a mãe dela ia, e hoje não vai mais a mãe dela, a família dela não vai, não frequenta isso. E ela ia quando ela era muito criança, ela era criança. Então ela nem comentou sobre isso, porque nem tinha cabimento de comentar sobre isso. E aí foi que eu descobri que ela ia na congregação também. E eu achei muito doido isso, porque eu não sabia nem que a minha esposa ia, e Deus foi e deu uma visão para ela, para que a gente fosse lá na congregação, estivesse lá. E aí eu fui, né? A gente foi lá na congregação. Eu fui na que tinha próximo do bairro lá. Falei, vamos lá então ver qual é que é isso daí, para ver se é mesmo o Espírito Santo que toca esse negócio. Eu confesso que na que a gente foi era meio que do sítio, pessoal. E aí eu não consegui entender a linguagem deles, eu não consegui entender assim as gírias, vamos dizer assim, o modo de falar, eu não consegui entender o que os caras falavam. E aí eu fui 2 vezes, eu falei, não vi nada demais. Sabe? Não consegui, porque eu não vi, porque eu não entendia. Não consegui sentir nada demais ali. E aí a gente parou meio que de ir, né? Fomos diminuindo, bem de boa, voltei. Nesse meio tempo, a gente finalizou a venda dos lotes, abri meu escritório novamente. E aí quando a gente se mudou para o novo escritório, embaixo do nosso escritório é 2 andares. No andar de baixo, onde tem uma ótica, tinha os amigos que são da congregação. E nós mudamos de casa, vendemos nossa casa, tudo mais, mudamos de casa. E aonde eu fui morar, o meu vizinho é da congregação, que também é o vizinho do escritório. E depois que a gente começou a precisar de mais uma ajuda, Deus preparou de um amigo, Fabiel, vir trabalhar com a gente. E ele também era da congregação. Ou seja, a turma da congregação, ou Deus fez que a turma da congregação me rodeasse de uma certa forma, que eu vivenciasse aquilo que eles vivenciam no nome de Deus. E aí o Fabiel, a gente no escritório,
a mesma coisa que era da Fernanda, a gente sempre contando de obras, de espiritualidade, de insights, de coisas que o Espírito Santo faz, que Deus faz. E aquilo foi só aquecendo o coração e atiçando a curiosidade, até que, na onde a gente mora, os meus vizinhos tinham uma congregação perto ali também. E aí a gente recebeu o convite e falou, vamos lá, vamos lá. E aí a gente foi. Cara, ali não tinha, o pastor, o cooperador, né? Ele não tinha a gíria do sítio e eu consegui entender melhor. E aí quando eu entendi e ouvi, eu falei, rapaz, que negócio louco. E aí a gente acabou frequentando mais, e Deus começou a usar e falar através dos homens, né? Ele começou a usar de homens para falar e você ouve Deus falando e você pede confirmações e você tem confirmações e você, sabe, você sente a presença realmente do Espírito Santo. E foi por esse motivo que eu fui parar na congregação. E aí esse motivo, essas amizades que até hoje se tem, essas amizades foi o que gerou o nome do canal. Porque quando a gente conversava, se encontrava, a gente falava, e aí anjo, e aí anjão, o pessoal falava muito, eu percebi. Tanto que na época eu achava que era Jão, não era nem anjão, eu achava que era Jão, tipo da quebrada, sabe? Salve Jão, essas coisas. E aí aconteceu disso, ou seja, até este momento, Deus foi usando dessas pessoas para me trazer para a congregação, para que eu seja usado como ferramenta para criar exatamente esse canal agora que você está assistindo. Esse é meu testemunho. E que Deus seja louvado por isso. Agora, se você sentir também de contar uma obra de Deus, não deixa de contar. Entre em contato com a gente pelo Instagram, a gente vai conversar e vamos dar um jeito para você contar aquilo que Deus vem fazendo, porque foi isso que Deus pediu para que eu faça, para que eu divulgue como administrador da sua obra aqui na terra, todas as obras que Ele vem fazendo, porque o que a mídia divulga de coisa ruim, você liga a televisão e assiste toda hora coisa ruim. Você liga o rádio e ouve toda hora coisa ruim. Então aqui esse canal é para te motivar, te incentivar, para Deus falar com você, para você ter insights, para você aprender coisas bíblicas. Mano, aqui é os caminhos de Deus que vai tomar. E se você sentir no coração de compartilhar alguma coisa, entre em contato comigo. Comigo não. No Instagram lá, porque não vai ser só eu por trás disso daí, beleza? Eu agradeço a todos pela atenção. Se você curtiu o canal e o vídeo, curta, se inscreva e Deus abençoe a todos. Tamo junto.